vamos conversar com Paula Cajati, Livros na Mesa. Tenho o prazer de recebê-la. A Paula é formada em Direito, poeta e divulgadora da literatura brasileira contemporânea através de vários meios, seu site, as leituras da semana, em que ela nos atualiza a respeito dos lançamentos, das atividades culturais e literárias do país e no Rio de Janeiro. Obrigada, Paula, por estar aqui no Livros na Mesa. Obrigada, Suzana. Obrigada novamente à Estação das Letras e a toda essa recepção sempre carinhosa tua. Paula, fala um pouco sobre essa... Você, de 2 anos para cá, mais ou menos, 2 ou 3 anos, você depois vai me dizer direito o tempo, né? Você vem se dedicando além de escrever, quer dizer, que é uma coisa recente, escrever e publicar, né, na sua vida, né? Além disso, você se preocupa sempre com a divulgação dos novos talentos da literatura brasileira, daquilo que está acontecendo, numa área em que se tem poucas notícias, né, disso tudo. Fala um pouco desse seu trabalho, como é que você começou e teve a ideia de trabalhar com isso. Tá. Na verdade, eu comecei com um blog pessoal, né, ele que migrou para um site, mas eu achei que eu colocar só o meu conteúdo era uma coisa assim que ficava aquilo... Primeiro eu ficava muito tensa, porque eu tinha que produzir coisas num ritmo frenético. E em segundo lugar, eu tinha muito contato com muitas pessoas que eu gostava do trabalho e não encontrava essas fontes, ou seja, as fontes que eu produzo são coisas que eu vou pescando aqui e ali, e nos mails que eu recebo, nas divulgações dos autores, e nos meios de imprensa que eu vejo. Então eu faço aquilo, um panorama, né, do que acontece no Rio de Janeiro, mas com um foco direcionado que é para a literatura contemporânea brasileira mesmo, tá? E aí a gente exclui um pouco toda essa área de literatura de futebol que agora nós temos, né, em função da Copa, toda a questão das literaturas mais direcionadas para psicologia e que tem assim um verniz mais técnico. Eu fico mesmo focada na parte de ficção, prosa e poesia, né, de literatura contemporânea. E aí eu faço os eventos, coloco os lançamentos e agora recentemente ainda incluí as novidades, que são coisas que não entram nem em evento, nem curso, nem lançamento, né, são novidades sobre autores, sobre coisas interessantes a se comentar. E também faço agora mini entrevistas com autores novos, geralmente não publicados, não tem limite de precisa ser uma pessoa conhecida, precisa ser uma pessoa publicada. Eu não tenho nenhum tipo de limite, até porque é uma mini entrevista, então são 5 perguntas, bate pronto, né? E é uma coisa fácil porque o leitor na internet ele fica... Não pode, tem que ser ágil. Ele tem que ser ágil, e então você não pode ficar numa entrevista interminável, ninguém vai ler. Eu procuro fazer, mais ou menos, tirar para um leitor médio o que o leitor médio espera. E isso daí foi uma decisão, né, Suzana? Porque quando você se dissocia daquela crítica tradicional, você não é criticado pela crítica tradicional. Mas acontece que ninguém lê ensaios de 40 páginas. No computador, na internet. Não é uma coisa que tem entrado. Então eu tenho que fazer aquilo para um leitor médio, numa questão de vamos divulgar a literatura, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma crítica de 2, 3 parágrafos sobre um livro, porque em 2, 3 parágrafos você tem condição de dizer se o livro é bom ou se não é. Né? Você tem como falar, olha, o livro é bom por causa disso, por causa disso. Não precisa ficar fazendo, né, um trabalho, que isso é uma coisa acadêmica, né? O estudo é uma coisa acadêmica. Restrita à área universitária, de pesquisa, né? Que não vai chegar, e a gente precisa conquistar o leitor médio, né? É o que eu acho. O leitor, que já é um leitor muito capaz, ele vai correr para a área acadêmica, vai ver as publicações da área da faculdade, ele tem os caminhos já dele. Agora o leitor médio não, ele está aí sem saber muito bem para onde ele vai, sem saber muito bem qual é o livro que ele compra, né? Qual livro ele vai dar para a sogra dele no Dia das Mães.
porque ele pode dar outras coisas também. Então, é uma coisa que você conquista um leitor, conquista um comprador de livros. Pois é, Paula, é isso que me chamou muita atenção na tua proposta de trabalho, né? Que é trabalhar a leitura para esse leitor médio, porque, na verdade, ele é que está interessado, é ele que precisa dessa orientação, dessas indicações, né? Indicações de leitura, de atividades. Tem gente que gosta de literatura, que quer se aprofundar um pouco, mas não quer fazer a pós-graduação da USP, entendeu? Então quer ter acesso a isso. Eu tenho muitos amigos, é porque eu sou de outra área, né? Eu sou da área jurídica, e é isso, o pessoal lê a Cabana, né? Lê, vamos dizer assim, lê o Harry Potter, lê o Crepúsculo. E por que não ler também Luiz Rufato? Por que não ler também Daniel Galera e Bernardo Carvalho? Captar esse leitor da Cabana também para aquilo, para a literatura. Do que está sendo feito hoje. E daquilo que é um pouco diferente do caso, né, da Cabana. Porque ele é um leitor potencial, né? Mas a Cabana está com toda a mídia lá do lado dela. E se os autores brasileiros não tiverem alguma coisa, né, esse livro não vai chegar ao leitor médio. Então eu tenho leitores que são economistas, leitores que são advogados, e leitores que são, vamos dizer assim, até dessa área jurídica bastante, porque o leitor jurídico ele está direcionado para os livros jurídicos. Então para ele sair um pouco, você precisa conquistar, né? Paula, e essa tua formação em direito, né? Em geral os advogados, eles têm um pé na literatura, né? Em letras, né? Isso eu converso, tem muitos alunos lá na Estação das Letras, gente que fez direito e que quer, né, quer escrever e que de fato também não quer fazer uma faculdade de letras para isso e nem precisa, diga-se de passagem, né? Como é que essa tua formação interferiu na tua escolha, né, de escrita, né? Você escreve poesia, escreve crônicas belíssimas, você tem que apostar na carreira, nessa tua vertente, né, de criação, que é a crônica. Eu gosto muito do que você escreve, né, também, da poesia e tal. Então, como é que foi essa tua opção pela literatura e pela poesia? Na verdade, essa opção, vamos dizer, foi isso que me escolheu antes, né? Porque desde cedo eu já escrevia, já tinha visões assim criativas para além do normal, né? Então, nas redações acabava me destacando no tipo de, vamos dizer assim, de estudo, né? Que eu preferia a parte mais de humanas do que a parte de exatas propriamente dita. E eu tive que fazer uma escolha aos 15 anos para saber para qual faculdade eu ia prestar concurso de vestibular. E a família toda de direito, então, assim, aquilo não teve uma discussão. As poucas professoras que tinham reclamavam pra caramba, né? Reclamavam muito de salário, de reconhecimento, de respeito, de tudo. Entendi, como profissão. Isso, como profissão, né? Até professoras universitárias e professoras de ensino fundamental e médio. Então, que acabou que eu fui mesmo para o direito e nunca fiquei distante da palavra, né? Você, quando trabalha com direito, você, primeiro, tem uma base de fundamento, muita sociologia, muita filosofia, e depois você está sempre em contato com a palavra, com o raciocínio escrito e com, vamos dizer assim, as ideias, né? Você é um leitor. A pessoa, para fazer uma faculdade de Direito, ela tem que ser um leitor voraz, entendeu? E eu percorri toda essa etapa com o Direito. Eu hoje tenho meu trabalho, tive muitas realizações, mas eu sentia falta de algo que às vezes me dava assim um pânico, porque eu só tinha livros de Direito em casa e eu falava, nossa, eu preciso ler alguma coisa que não seja isso. E aí eu comecei a caminhar para outras áreas, até que em 2006 eu resolvi começar a trabalhar na literatura contemporânea e produzir também. E aprender, né, sobretudo. Ler e aprender sempre. Que é um trabalho, né? Interessante eu só falar que em 94 eu fiz um concurso aqui pela cidade do Rio de Janeiro, que foi patrocinado pela prefeitura, inclusive Suzana